você pode se relacionar com o orixá Exu e você pode se relacionar com a entidade Exu e você pode se relacionar com o seu, não sua propriedade, mas aquele que está ligado a você, o seu Exu. Mas não ter medo, ainda assim, ter cuidado. O que é perigoso? Eu estou relendo Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, e lá, Riobaldo, que é um jagunço, faz um pacto com o demônio o tempo inteiro naquela obra. Durante toda a sua extensão, Riobaldo diz: viver é muito perigoso. Só pode ser uma coisa muito perigosa porque Riobaldo é um jagunço, ele é um cangaceiro, ele está o tempo todo diante da morte do outro, ele está vendo a morte de frente. Viver é perigoso. Exu é perigoso? Não. Perigoso é o que você faz da sua vida. Exu é algo que você deve cuidar como quem cuida da própria vida. Você tem cuidado com a sua vida? Se você cuida, e agora eu estou falando mais especificamente de quem vive a Umbanda. Se você cuida no sentido de zelar, de amar a sua própria vida, então há de se cuidar da sua relação com Deus, com os orixás e as entidades de Umbanda. Exu, eu mesmo já o descrevi como ponto forte e ponto fraco da religião. Ponto forte se você conhece, ponto fraco se você Saraceni, na obra O Livro de Exu, editora Madras, ele diz: Exu é especular. Então, se você é interessado em ajudar o próximo, teu Exu está ali interessado em ajudar o próximo. Se você é um médium dedicado ao estudo, o seu Exu é alguém que apresenta também essa dedicação. Se você é alguém que faz de tudo para melhorar a sua própria vida, o Exu se mostra dessa maneira, e aí vem a pergunta que não quer calar. Então isso deve ser uma mistificação? O Exu, ele é simplesmente enquanto especular, ele é um espelho daquilo que o médium é, então ele não é ele mesmo, ele está sendo o médium. Porque o médium não tem doutrina, o médium é ignorante, Exu ignorante. O médium, ele tem no seu dia a dia uma forma chula de falar, então aquele Exu também tem uma forma chula. Você diz: isso é uma mistificação? Ou isso é parte do mistério que Exu traz? Esse mistério que foi descrito como especular, em outras palavras, Exu revela a sua sombra. Você sabe aonde está a sua sombra? Você sabe o que é sombra? Você tem noção do que é que tem lá nas suas trevas interiores?
Por que Exu é tão fascinante? Por que a gente fica tão encantado com Exu? Por que as trevas exercem um fascínio sobre nós? Porque lá, na sombra de cada um, nas suas trevas, está tudo aquilo que você reprime. Tudo aquilo que é mal resolvido. Tudo aquilo que você não entende, mas que você quer muito entender, que você quer muito resolver e que você quer muito que venha à luz. Então, Exu traz luz às trevas. E a gente fica pensando no capeta, no capiroto, no Beelzebu, no demônio. A gente pensa no tinhoso, no chifrudo, no rabudo, no Lúcifer, no Satã, mas não pensa quem é o seu demônio particular, quem é o seu capeta, quem é o capiroto na sua vida, senão você mesmo. Exu traz luz às suas trevas. E isso aparece, inclusive, no momento que ele está atendendo outras pessoas. E aqui está mais um mistério de Umbanda. A entidade incorporada no seu médium, mesmo que atendendo outras pessoas, ela está cuidando do seu médium. E isso se revela na maneira pela qual ela está se relacionando com o consulente, as palavras que essa entidade escolhe usar, a maneira como ela se apresenta. É dito que quando há muita luz, também há muita sombra, porque não há sombra sem luz. Então todos nós somos luz, sombras e trevas. Psicologicamente, ou à luz da psicologia, você estudaria o seu ego, a sua vaidade, o seu apego. Ou talvez, segundo outras filosofias, diria: a vida é sofrimento, mas o que é esse sofrimento? Será que a gente nasceu para sofrer? Ou será que a vida é alegria? Luz ou trevas, para onde você olha, e Exu está ali. Ele não é o capeta, mas ele conhece muito bem quem é o seu capeta particular. Ele não é a mistificação do seu ego, da sua vaidade, mas ele conhece muito bem aonde está o seu ego, aonde está a sua vaidade. Discussões acerca de quem é Exu, se ele é orixá, se ele é entidade, são pequenas demais para quem quer entender a si mesmo. Na Umbanda, Exu é também um caminho de conhecimento, é um caminho de autoconhecimento. Onde está o seu coração? Onde está o seu amor? Do que você faz a sua vida? Quem é Exu em você? E olha que a gente nem abriu a boca para falar de Pombagira ainda. Para falar sobre coisas que estão mal resolvidas na humanidade, no inconsciente coletivo, aonde a tua sombra se mistura com a sombra de um inconsciente coletivo. Qual o choque de valor que existe entre aquilo que é animal em você e aquilo que é social na comunidade? Desde o momento em que Adão e Eva comem a maçã oferecida por uma serpente, descobrem que estão nus e a partir daí o homem é o único bicho que precisa se esconder. Para todos os outros, a nudez é natural. Nenhum bicho está nu, apenas o homem, porque ele precisa esconder alguma vergonha. A única vergonha é um conceito intelectual criado a partir de um paraíso perdido. A vergonha de ter
conhecimento e sabedoria, a vergonha de ter o livre-arbítrio, a vergonha de poder escolher. A partir do momento que você tem escolhas na vida, você então tem a oportunidade de acertar ou errar. E quem é que vai dizer o que é acerto e o que é o erro? E quando você erra, e você tem muita vergonha, e você quer se esconder, você cria as suas trevas particulares, o seu inferno pessoal. E é isso que vai te levar ao mais fundo do abismo, e lá você vai encontrar uma mão estendida, é a mão esquerda de Deus. Exu. Então, se tem alguém que lhe entende, se tem alguém que entende o seu erro, o seu pecado, sua falha e sua vergonha, esse alguém é Exu, enquanto mistério da criação. Para que uma entidade, um ser humano, use o nome de Exu, para que um ser humano, um outro espírito, use o nome de Tranca-Rua, Marabô, Tiriri, Sete Encruzilhada, Exu da noite, das trevas, da morte, caveira, tatá caveira, quebra-osso, para que alguém use um nome de Exu, ele precisa antes reconhecer as suas trevas pessoais. Ninguém ostenta o nome de Exu diante de Deus e da lei se antes não aprender que todo mundo erra e que não é necessário vergonha, é necessário perdoar a si mesmo, é necessário aceitar a si mesmo. Por isso Exu é o mais humano dos orixás, e a entidade Exu é de todos o que mais se aproxima de nós, porque ele se aproxima pela esquerda. Ele se aproxima a partir dos nossos erros, das nossas dificuldades e da nossa sombra. Exu é aquele que lhe entende quando você acha ou acredita que ninguém mais poderia lhe compreender, lhe aceitar ou lhe perdoar. Isso é só um pouquinho, só um fragmento, só um pedacinho de um mistério infinito na criação, que se mostra por meio de um orixá, que se mostra por meio de uma entidade, que se mostra por meio de um guardião, de um amigo, de um parceiro, de um guia, de um banda, de algo que está em você. Exu vive em mim. Esse é um momento, se esse assunto te interessa, se você acha que isso é importante para alguém, se estou falando de algo que você dá valor, então compartilha. Não é propaganda, é tua fé, é o que você acredita, é a única coisa que me move para eu estar aqui. Isso move você? Então você tem duas opções: muda de canal ou compartilha. A gente volta daqui a pouco. Ei, você! Cuidado com o que pede pra Exu. Exu é perigoso, é traiçoeiro, dá com uma mão e tira com a outra. Calma aí. Você acha mesmo que Exu é um marginal inconsequente? Que faz o bem e faz o mal? Que Exu é um sem noção? Que Exu é corrupto? Se vende por um charuto e uma garrafa de pinga? Ah tá, a culpa é de quem pede. Exu então é um office magia? Você sabia que para as religiões afro-brasileiras o diabo, coisa ruim, chifrudo, capeta, capiroto, não existe? E isso significa muita coisa, é uma visão totalmente diferente.
Já parou para pensar que a entidade Exu é um ser humano como você? Dotado de racionalidade como você? Conhece mais que ninguém os desígnios da lei de Deus? Da lei de ação e reação? Responda honestamente. Você, na sua racionalidade, é inconsequente nas suas ações? Um fanfarrão? Então, por que Exu seria? Será que sua ideia de Exu não é uma válvula de escape para sua imperfeição, para sua maldade, para sua sombra, para sua vaidade? Será que sua ideia sobre Exu nada mais é que o reflexo do seu íntimo? Hein? Questões técnicas ou didáticas. Quer entender Exu na Umbanda? Leia O Guardião da Meia-Noite. O autor é Rubens Saraceni e a editora é Madras. Quer entender Exu num contexto amplo e maior da Umbanda? Então comece entendendo que até essa obra vir a público, muito pouco se compreendia acerca de quem é a entidade Exu. Até bem pouco tempo atrás era comum no meio umbandista ouvir esta afirmação: Exu não é orixá, Exu é entidade. E aí você ouvia um contra-argumento: ah, mas no candomblé Exu é orixá. No candomblé ele é orixá, mas na Umbanda ele é entidade. Até que por meio da obra do Rubens Saraceni, meu pai espiritual, a quem eu peço a bênção, graças a ele, existe uma obra também sobre o orixá Exu na Umbanda. Então, se eu me relaciono com o orixá, Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluaê, Iemanjá, Nanã, Logunã, Oxumaré, Omulu, Iemanjá, da mesma forma, eu me relaciono com o orixá Exu. À luz da Umbanda, de uma maneira e de uma forma muito simples, eu me relaciono com o orixá Exu, com a entidade Exu, com o guardião Exu, com o Exu de trabalho, com o Exu natural, com o meu guardião. Então é muito enriquecedor, é muita informação, é muita cultura, é muito entendimento. A Umbanda te dá uma liberdade muito grande. De literatura, O Guardião da Meia-Noite, o livro de Exu de Rubens Saraceni e Orixá Exu, também de Rubens Saraceni, Orixá Pombagira de Rubens Saraceni, Orixá Exu Mirim, todos da editora Madras. O mínimo é estudo. Você pode aprender com essa live, você pode aprender com um curso, você pode aprender com muitas coisas, mas você não vai longe e não vai fundo em você mesmo sem estudar. É uma escolha de vida, viver esses valores de maneira superficial ou profunda. Eu vou dar abertura para alguma pergunta, algum questionamento, porque a minha vontade é falar, e se eu continuar falando, daqui a pouco vai dar 1 hora de live e eu não abri. Então vamos abrir para alguma pergunta, né? Renata Barcelos, ela pergunta: olá, por favor, preciso fazer uma pergunta. É evidente que a Umbanda não cultua o diabo e que quando somos perguntados sobre isso, sempre falamos que não cultuamos o diabo. Mas por que tem pontos de Exu assim? Uma é Satanás no inferno, a outra é Jesus de Nazaré. Diabo velho, vou cortar seu chifre e fazer um caneco para Exu beber. Por que ainda muitas imagens de Exu, quando vamos em lojas de Umbanda, são a personificação do diabo católico, com rabo, chifre, etc.? É isso. A Renata Barcelos então fez essa pergunta: nós não cultuamos o diabo. Deu para ouvir a pergunta? Não. Mais ou menos. A Renata Barcelos pergunta: por que, se nós não cultuamos o diabo, por que nos pontos cantados se diz
que Exu tem duas cabeças, uma é Jesus Cristo, a outra é Satanás do inferno. Por que diz que ele é um diabo velho que vai cortar o rabo e cortar o chifre dele? Porque mesmo na Umbanda existe muita ignorância. Porque vamos a uma loja de artigos religiosos e Exu está com chifre, está com rabo, está igual a imagem que foi idealizada de um capeta. Aliás, diga-se de passagem, essa imagem de que o diabo tem chifre, de que o diabo tem rabo, essa imagem foi criada por um papa chamado Gregório Magno. Isso alguns séculos depois de Cristo. Então tem até data a imagem do diabo e do capeta. A questão é, na Umbanda trabalhamos com Exu. Umbanda é religião, portanto só pode praticar única e exclusivamente o bem. Exu na Umbanda deve praticar única e exclusivamente o bem. O contrário disso não é Umbanda, o contrário disso não é Exu. Mas, fora da Umbanda, há pessoas que trabalham magia negativa, aquilo que antigamente era chamado de magia negra. Mas negro é raça, então a gente vai falar aqui magia negativa. Há pessoas que trabalham magia negativa com entidades ou com seres que dão os nomes dos Exus. E aí, em loja de Umbanda, muitas vezes tem imagens que na verdade são imagens da magia negativa e está lá você comprando, achando que aquilo é a imagem do seu Exu. Então, acaba de ser lançado pela editora Madras um livro chamado Memórias de um Quiumba. O autor é José Usher e é o único livro, sem medo de errar, é o único livro psicografado que mostra uma organização no astral de quiumbas, ou seja, de espíritos negativos que usam o nome dos Exus. Então, é possível chegar num lugar e encontrar um Exu, ele está ali fazendo algo que é ruim para o próximo? É, mas aquilo não é Umbanda e nós não consideramos Exu, consideramos quiumba. Há pontos cantados de Umbanda que compara Exu com o capeta? Há, por duas razões. Primeira, por ignorância e segunda, por ironia. Exu é irônico. Ele não é o capeta, mas às vezes ele está brincando com o medo que você tem do capeta. Por que é que a gente tem tanto medo do capeta? E quem não é da Umbanda, quem é de fora, não tem chave de interpretação, a leitura para entender por que aquilo está encaixado ali ou desencaixado. No caso de um ponto que fale sobre o capeta. Pode ser ignorância, mas também pode ser ironia. Tá bom? Eu não vou me estender muito, né? Senão a gente não responde outra dúvida. A Edna Reis pergunta: qual a diferença do mistério Exu e Pombagira? Ela é só o feminino de Exu? Edna Reis pergunta: qual a diferença do mistério Exu e Pombagira? Pombagira é o feminino do Exu? É comum falarem, é comum dizer, Pombagira é o Exu mulher. Se Pombagira é o Exu mulher, o que é a mulher então? É só o feminino do homem? A mulher, ela é apenas a costela de Adão? É isso que quando a gente diz que Pombagira é o Exu mulher, é a mesma coisa que dizer que a Pombagira é a costela do Exu. O que ela é? Ela é só a costela do Exu. O que a Pombagira é? Ela é só a companheira do Exu. Então ela não tem um valor próprio. Pombagira não tem um valor próprio. Ela só tem valor enquanto companheira de... É a mesma coisa que dizer, quem é Inhansã? Inhansã é Ogum mulher. Quem é Egunitá? Egunitá é o Xangô mulher. Quem é Oxum? Oxum é o Oxumaré mulher. Então você usa o homem para definir a mulher ou você diz, Pombagira tem um valor próprio. Ela é um ser único, lindo e especial. Ela também é um mistério da criação. Embora não se identifique com um orixá da cultura Nagô e Yorubá,
ainda assim há uma divindade responsável pelo mistério da pombagira. Por ser uma divindade desconhecida, nós podemos, na liberdade que a Umbanda nos dá, nós podemos dizer Orixá Pombagira tem um valor próprio, tem um valor único. Ela é única, linda, especial, encantadora e ela não precisa de Exu para definir quem ela é. Ela é parceira de Exu, tanto quanto Exu é parceiro dela. Tanto quanto a mulher é parceira do homem, o homem da mulher, mas ainda assim a mulher parceira de outra mulher e o homem parceiro de outro homem. Então é um ser único na criação. É um mistério único, lindo e encantador. Pombagira, ela é mãe, filha, mulher, irmã, esposa, companheira, guardiã, protetora, entidade de Umbanda. É linda Pombagira. Sandro Afonso, meu caro Alexandre, é possível iniciar a minha mediunidade recebendo Exu? Já ouvi pessoas dizendo que não, mas a maior vibração que sinto nesse começo de caminhada é exatamente de Exu. Sandro Afonso pergunta se é possível começar o desenvolvimento mediúnico com o Exu. Sim, claro, não há diferença no desenvolvimento mediúnico de você incorporar uma entidade da direita ou da esquerda. Quem fala ao contrário é porque não entendeu ainda muito bem o que é a esquerda. Isso é um fato. Então, aquelas histórias, na minha casa é assim, na casa do outro é assado, mas na minha casa funciona assim. Eu vou dizer como é que é na minha casa. Não tem essa conversa de como é na minha casa, não. Mediunidade é uma coisa só para todo mundo. E se alguém não pode fazer o desenvolvimento mediúnico com a esquerda, porque a esquerda não está muito bem compreendida ainda. Não tem uma liberdade. Então é uma questão local, não é uma questão maior. Se em certo lugar há uma dificuldade de lidar com Exu, é um fato. Existe ali uma dificuldade, mas Exu não é dificuldade para ninguém. As pessoas é que são a dificuldade em lidar com a sua própria sombra, com a sua própria esquerda. Exu é lindo, encantador, fascinante, é único, tanto quanto é a Umbanda. Aline Freitas pergunta o seguinte, vou falar essa pergunta, você responde e chama a vinheta de novo para eles... Tá bem, eu vou responder mais uma pergunta, a gente vai para a vinheta. Então, se você está gostando, você tem algum parente aí que não gosta muito de Exu, compartilha para ele ver lá na timeline dele. Né? Você tem bastante amigo aí que acha que Exu é o capeta, então vamos compartilhar. Então, essa é a questão da pergunta. Aline Freitas, sei que é uma pergunta já muito respondida, mas é certo acender nossas velas, tanto para a direita quanto para a esquerda, porque ainda tem o sacerdócio que coloca um tabu em acender velas para a esquerda em casa. Aline Freitas pergunta se pode acender vela para a direita e para a esquerda em casa, que tem algumas pessoas que veem nisso um tabu. Tabu é assim, é uma interdição, é aquilo que você não quer falar sobre o assunto. Então por que é um tabu? Porque você não sabe falar sobre o assunto. Quando tem algum assunto que é tabu, é muito simples, não quero falar sobre esse assunto. Para quem não é da Umbanda, por exemplo, para um espírita, o próprio ato de acender vela para qualquer entidade já é um problema. Agora, para quem é da Umbanda, a entidade para a direita pode, para a esquerda não pode, por quê? Porque a esquerda está mal explicada, né? Está mal resolvido com a sua esquerda. Se eu estou bem resolvido, sei o que é e está explicado, não há problema nenhum. Porque se Exu e Pombagira são de Umbanda e Umbanda é o bem, eles também são o bem. Eu quero esse bem dentro da minha casa. Ter o local correto para firmar a esquerda, que é na porta da entrada, ou na lavanderia, ou do lado de fora. Não é porque eu quero Exu para fora, é porque ele faz a guarda, ele faz a proteção, por isso ele fica na entrada. Mas ainda assim está ali na minha casa. Exu e Pombagira também faz parte do meu amor. Exu e Pombagira também faz parte da minha espiritualidade. Exu e Pombagira fazem parte
da minha família espiritual, da onde está a minha fé. Não precisaria dizer mais nada sobre isso. Mas ainda assim nós vamos para uma vinheta e eu volto respondendo outras dúvidas aqui que houver, né? Como que eu sei diferenciar se eu estou incorporado com Exu, de fato, ou um Quiumba disfarçado? Muito simples. De quem é a pergunta? Várias pessoas. Várias pessoas. Então várias pessoas perguntaram, como saber se eu estou incorporado de um Exu ou de um Quiumba? É muito simples, Exu tem energia boa, Quiumba tem energia ruim. Exu vem para te ajudar, Quiumba vem para atrapalhar. Exu faz o bem, Quiumba... Ah, mas será que não é um Quiumba disfarçado de Exu e ele está ali enganando, ele está ali dizendo que vai fazer o bem? Ó, se esse Quiumba está falando de fé, de amor, de construção, de crescimento, de evolução, se esse Quiumba está curando as pessoas, está orientando as pessoas, então esse Quiumba aí tá legal, né? Porque não é possível a gente se enganar dessa maneira de dizer, meu Deus, estou incorporado de algum negócio aqui. Esse negócio que eu estou incorporado aqui está dizendo que é um Exu, ele está ajudando as pessoas, ele está orientando, as pessoas estão felizes. E aí eu ainda vou ter dúvida que isso é um Quiumba? Meu irmão, Quiumba é um espírito ruim, negativo, perverso. Ele não pode ter coisa boa para passar. E Exu não pode ter coisa ruim para passar. A diferença é gritante. Agora essa dúvida que colocam na sua cabeça, né? Cuidado, que esse Exu deve ser um Quiumba. Isso é o inferno. A dúvida é o inferno. Então, é nisso que a gente tem que pensar. Capeta é quem está colocando essa dúvida na sua cabeça, porque não há dúvida. Quem vem para fazer o bem, para ajudar o próximo, mesmo que seja uma coisa visceral, forte, aí ele está ali como alguém forte e tem às vezes uma postura muito fechada e dura, até um pouco tenso assim, mas não há dúvida, está ali para ajudar, para proteger, para guardar, né? Não há dúvida. Um Exu incorporado não deixa margem para dúvidas, meu irmão e minha irmã. Ele é muito direto nas suas palavras, no seu conceito, no seu valor. Ele está ali para ajudar, para amparar. Não está para passar a mão na sua cabeça, nem para ficar te agradando. Vai falar a verdade na tua cara. Pode apontar os seus erros, mas tudo para você crescer, para você aprender. Isso é Exu. Se você quer saber mais, então nós estamos aqui dentro do Umbanda EAD e aqui vai começar mais uma vez o começo do começo, onde tudo começou para mim, porque eu só vim para cá por ordem de um Exu.
Então, se eu estou aqui hoje, se eu estou nesse momento falando para você, é por ordem de um Exu. Ele só não incorpora aqui agora porque não tem nenhum sentido, né? Incorporar uma entidade diante de uma câmera para ficar falando, eu não vejo nenhum sentido nisso. Para falar aquilo que eu é que devo falar, porque a responsabilidade é minha. Então, a incorporação, o atendimento, a fala da entidade, a gente deixa isso para o âmbito do terreiro, para algo pessoal e único. Eu estou aqui, Exu está comigo, porque Ele está comigo é sempre. E é por Ele que nós estamos aqui, por Ele existe tudo isso, e por Ele, mais uma vez, a gente vai abrir um grupo de estudos aqui, que se chama Encruzilhada, que vai estudar o Exu, a Pombagira vai estudar o Exu Mirim, a Pombagira Mirim. Mais uma vez a gente abre. Tá aí. Ninguém está vendendo nada, a gente está oferecendo o que há de melhor na nossa vida. Tá aqui no Umbanda EAD. É isso. Bom, o Charles Candeia falou o seguinte: mestre, aqui no Rio Grande do Sul é comum sacrifício de animais. Quero saber se vocês também fazem sacrifício e se existe alguma outra maneira de cultuar Exu sem ter sacrifício. Ó, Kelly do Rio Grande do Sul. Charles do Rio Grande do Sul diz que lá o sacrifício animal para Exu é muito comum e que se há alguma outra maneira sem o sacrifício animal. Eu nunca fiz um sacrifício animal. Nunca. Eu nunca sacrifiquei um animal para ninguém, nem para Exu, nem para Orixá, para ninguém. Eu nunca fiz isso. E não é para condenar, sabe por quê? Porque eu como carne. E eu gosto muito de comer carne. Então, para eu comer carne, muito bichinho morreu. E eu não tenho pudor com relação à morte do bicho, porque se ele não morrer, você não come a carne. Não tem feijoada sem que o porco morra. Mas como não sou eu que mato o porco, então eu posso considerar o fim do mundo a morte do porco, porque não sou eu que mato, mas eu como a carne do porco. Então eu não tenho pudor, eu respeito o sacrifício animal que é feito nas religiões de matriz africana. A Umbanda ela é muito cristã. No momento que a Umbanda se apresenta como muito cristã, por isso ela não tem o sacrifício animal como fundamento. Apenas umbandistas que se fundamentam no candomblé ou em outras tradições afro-brasileiras é que trazem o sacrifício animal. Então você cultua, você reverencia, você se relaciona com o Exu por meio da sua fé, de uma vela, de um copo de pinga, de um charuto. É pouco? Para quem tem merecimento, não precisa de muito, não. Pensa nisso. Agora, fazer o batizado, fazer o ritual de batismo em nome de Cristo, que é considerado o último cordeiro, o sangue dele foi derramado por nós. É o último cordeiro porque não haverá mais sacrifício animal. Você faz o batismo e depois você faz um sacrifício animal, então tem que pensar. Qual o sentido, o fundamento e o quanto eu conheço desses fundamentos religiosos. Sincretismo é uma coisa, fundamento é outra. Fazer um pouco de tudo é outra coisa também. Então, cada um tem a liberdade de fazer o que quiser na sua casa. Mas a pergunta que não quer calar: precisa fazer sacrifício animal? Não, não precisa. E ponto. Vale a pena você dar um agradecimento geral, que tem muito elogio. Então, estou muito feliz pelo que está acontecendo aqui agora, nesse momento, e pelo que tem acontecido
e que acontece nas nossas vidas, de todos nós aqui, há muitos anos, né? Isso aqui não é algo que, vamos colocar aqui um fundo preto, colocar umas imagens, um copo de pinga aqui, umas velas, e a gente vai criar um ambiente atrativo onde todo mundo vai vir. Não é isso. Este momento é o resultado de uma vida dedicada, não só minha e de todos que estão aqui, em especial do Rodrigo Queiroz, que está aqui comigo ali também. É ele quem está lendo as dúvidas. Então é o resultado de uma vida dedicada. A minha vida também já é algo que também foi ao encontro de outra vida, a vida do meu mestre Rubens Saraceni, que foi ao encontro também de pai Ronaldo Linares, que foi ao encontro de Zélio de Moraes. Então há sim uma hierarquia de respeito e de vida. Ninguém está aqui porque leu um monte de livro. Todo mundo pode ler um monte de livro e falar, vou fazer uma live para responder perguntas porque eu li um monte de livro, né? Não, estou falando do que a gente vive, só que é a nossa vida. Não estou aqui respondendo pergunta porque li um monte de livro. Embora ler um monte de livro é uma coisa que também eu já fiz bastante. Mas estamos aí. Mais uma pergunta? Uma pergunta sempre muito presente, né, quando fala de Exu, né? No caso é a Mariana Barbosa. Então, assim, bom dia. Exu expõe ou de alguma maneira agride, seja fisicamente ou verbalmente, os próprios filhos da casa ou mesmo consulentes? Mariana Barbosa. O que fazer nesse tipo de situação? Mariana Barbosa está perguntando se Exu expõe ou agride frequentadores, consulentes ou médios de uma casa. Jamais. Jamais. Expor ao ridículo é crime. Criar constrangimento público é crime. Assédio é crime. E é caso de polícia. Essa é a minha opinião. Não tem nada a ver com federação, não tem nada a ver com doutrina, não tem nada a ver com Exu. Mas estava incorporado. Não interessa. Incorporado ou não, o médium ou o sacerdote é responsável por tudo que ele está fazendo. Então, mesmo que eu esteja incorporado de um Exu, eu sou responsável por tudo que ele faz. Se ele constranger alguém, se ele ridicularizar alguém ou se ele assediar alguém, a responsabilidade é minha. E se eu não puder ser responsável por tudo que uma entidade incorporada em mim realiza, é melhor não incorporar. Porque coisa boa não é. Se eu incorporo alguém é porque esse alguém é um mestre, então ele é muito melhor do que eu. E qualquer mestre sabe o que é crime, o que não é crime, o que pode, o que não pode, diante da ética. E nem de moral eu não estou falando. Estou falando de algo mais forte. A ética. Se não há ética, fecha a casa. Se você está num lugar que não tem ética, se você está num lugar que não tem respeito, vira as costas e vai embora. Sem nenhum pudor. Umbanda é respeito. Umbanda é amor. Umbanda é religião, é para fazer o bem. Terreiro é templo, é um lugar onde você vai com a sua família. Se você não pode entrar com a sua família, com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos e ser respeitado, não vai. Tá aqui, quem responde é Exu. Sem medo e sem pudor. Umbanda é para fazer o bem para todos e com respeito. Há de se ter e de se dar o respeito. E isso com Exu, com Pombagira, com todas as entidades. A gente acabou de falar da sombra, acabamos de falar que Exu é especular, acabamos de falar que Exu coloca para fora a sombra do seu médium. Então esse médium tem que estar muito ruim da vida, da cabeça e das suas trevas interiores para que aconteça exposição ao ridículo, constrangimento público e assédio. Isso é inadmissível em qualquer templo considerado religioso
familiar ou espiritual. Não aceita isso para a Umbanda e não permita. Não precisa brigar, não precisa discutir, apenas vai embora. Isso não é opinião, não é o que eu acho, isso é um fato. Eu não estou aqui para dizer o que eu acho, nem para ficar dando minha opinião. É um fato, é assim. Dá vontade de pular. Dá vontade de pular para dentro dessa câmera e falar, onde está? Cadê? É polícia. É caso de polícia. A Michele Rodrigues, ela está com um dilema. Ela carrega 2 Exus que ama, que ela ama muito. Posso frequentar a igreja? Será que eles continuarão sendo meus amigos e eu continuar cuidando deles? Como que seria isso? Qual o nome dela? Michele Rodrigues. A Michele diz que carrega 2 Exus e pergunta se ela pode ir na igreja, que ela ama esses 2 Exus e que se teria algum problema lá ir na igreja, é isso? E continuar cuidando deles para ela. E continuar religião, cuidando. Mas... ela quer. Se você sair da Umbanda, se você continuar cuidando. Então, primeiro, não é você que carrega o Exu. É ele que carrega você. A palavra carregar não é mais correta, você não tem um carrego, você tem um relacionamento. Então, se você tem 2 Exus e você tem, que não é só propriedade, né? Você conhece 2 entidades que se apresentam como um Exu e pelas quais você se relaciona por meio da Umbanda, assim como o Caboclo, Preto Velho, Baiano, Boiadeiro, Criança. Se amanhã você não estiver mais no templo, se amanhã você não estiver mais vivendo a Umbanda, mesmo que você vá para outra religião, eles não deixam de ser sua família espiritual. Mesmo que você se torne frequentadora de uma igreja e você queira continuar se relacionando com a tua entidade, é um fato, tua entidade não vira as costas, não vai embora, ele continua ali. Então você pode. Isso é bom para você? Só você que vai poder responder. Poder você pode. Tua família não vai te abandonar, eles são tua família. A Umbanda é o ambiente ideal para se relacionar com as suas entidades, mas também a idealização da sua vida como um relacionamento perfeito com as suas entidades, independente de onde você está. Isso também é um fato, não é o que eu acho ou o que eu acredito, é fato. Tem tantas perguntas bacanas. Tem aqui que é um clássico também, né? Sobre pessoas que incorporam Exu em situações de churrasco, festas e bailes, e tá lá e bebeu um pouco e virou na esquerda, né? Há uma pergunta... O Will Guimarães. O Will Guimarães? É. A pergunta do Will Guimarães sobre pessoas que incorporam Exu no churrasco, no boteco, no bar, na balada. É uma incorporação fora de contexto, porque Exu representa aquilo que é sagrado, a sua manifestação é sagrada. Então, aquele é um momento de reza, de reflexão. Se não, já está respondida a pergunta, né? Eu não acho que não precisamos nem nada, só isso mesmo. Algumas pessoas falando que foram assediadas por Exu, aí cai naquilo mesmo que você falou, é crime. Né? Se você foi assediado por Exu, é crime, tem que procurar a polícia. Junta 2 testemunhas, vai na delegacia, abre um BO, faz uma queixa e, se preciso for, abre inquérito. Eu nem sei quais os termos jurídicos mais adequados, né? Procurar um advogado e tudo. É isso. Crime, é delegacia, polícia. Agora, tem uma questão de contexto histórico interessante, né? A timeline da religião. Algumas pessoas perguntaram por que alguns terreiros cobrem as imagens com pano branco em gíria de Exu, ou fecha a cortina, e Exu vem sempre virado de costa para o altar, como se aquela luz incomodasse eles. Acho que é legal mesmo. Exu, quando está de costas para o altar, não é porque ele não pode olhar para o altar, é porque ele está cuidando daquilo que vem do outro lado. Então, quando você vira as costas para o altar, que é de onde vem a luz, você se volta para o outro lado.
Se um lado é luz, o outro lado é trevas. E nas trevas está o campo preferencial de trabalho do Exu. Ele não é trevas, mas é ele quem vai lá resolver as questões. Então, é uma questão muito simples. O altar não precisa estar coberto, mas há terreiros onde tradicionalmente se cobre o altar por conceitos e valores antigos. Ponto. Só isso. Era isso, né? E muitas pessoas pedindo para fazer um comentário, qualquer coisa que seja sobre o Exu Mirim, né? Exu Mirim? Porque, inclusive, é tão pouco conhecido e cultuado nos terreiros. Exu Mirim, enquanto entidade, não é humano, ponto final. Isso deve ser entendido. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você leu muito a obra de Kardec, se você vem do Espiritismo, então você acredita que tudo foi ou será espírito humano. Mas não é assim. Na casa do meu pai tem muitas moradas e a morada humana ela não é o ápice de todas as moradas. A experiência humana não é uma experiência pela qual todas as inteligências devem passar. Então há outros tipos de forma inteligente fora daquilo que é humano e fora da realidade humana, espiritual ou material. Exu Mirim, ele é um ser infantil de uma realidade paralela, ele não é humano. Então sabe quando você vai entender isso? Completamente? Nunca. Você nunca vai entender isso completamente, porque como é que o humano vai entender completamente aquilo que não é humano? Dá para entender que é infantil. Então ele não é um trombadinha desencarnado, ele não é uma criança de rua desencarnada. Ele pode contar essa historinha para você, parar de perguntar, fazer pergunta inconveniente para ele vai te contar uma historinha, porque você não vai entender mesmo o que ele é. Então, enquanto entidade, ele é infantil de uma realidade paralela e de uma realidade negativa em relação à nossa, por isso ele vem pela esquerda. Ele responde a um mistério maior, então há uma divindade que responde pelo mistério. Há muitas divindades. Divindade não é só o que a gente conhece como orixá. Há divindades regentes de muitas coisas, então há uma divindade regente do mistério Exu Mirim. Por não haver o conhecimento de quem é essa divindade, você pode tomar a liberdade de chamá-la orixá Exu Mirim. É uma apropriação do termo para identificar o regente do mistério, que é um trono. Então, em poucas palavras, é isso. Agora, na prática, quem é Exu Mirim? É alguém que vem pela esquerda para te ajudar, ponto final. E qual seria a função dele, assim? Função de Exu Mirim? Ajudar, porque ele faz coisas que outras entidades não fazem. Como assim? Ele não é humano, então ele entra em lugares onde espíritos humanos não entram, trabalha com energias às quais ao espírito humano não é comum trabalhar. Por exemplo, ele tem uma capacidade muito grande de descarregar energia negativa em você pela simples presença dele no ambiente. Então, às vezes, o descarregar energia para uma entidade poderia implicar fazer um trabalho, um ponto riscado, ir na natureza, etc. Só do Exu Mirim incorporar já está resolvido. É uma boa razão para colocar ele em terra, não é, meu irmão? Só dele vir já está resolvido um monte de coisa na tua vida, inclusive com qualidades que ele traz de descomplicar as coisas. Por isso que diz, está complicado? Chama Exu Mirim, porque às vezes é só o que você precisa, chamar Exu Mirim. No resto, entender quem ele é, então mais uma vez se pergunta, será que não é na tua cabeça que as coisas estão complicadas demais? Será que é por ser tão complicado que você não aceita o Exu Mirim ou não aceita que algo não humano possa se manifestar? Cada um cria a sua realidade e o seu mundo. Pensa nisso. Onde está Exu Mirim lá no seu mundo tão complicado? No meu tá fácil e já descomplicou há muito tempo, com a ajuda do Exu Mirim. Bom, a gente
Última. Uma última pergunta agora, retornando ao básico, e que sempre é presente, né? Antônio Dias Pereira ele pergunta: Comino, o que você me diz sobre o consumo de álcool, champanhe, cachaça, cerveja e uma gira de Exu? Qual o nome dele? Antônio. Antônio o quê? Dias. Antônio Dias pergunta o que eu acho ou o que eu digo sobre o consumo de álcool numa gira de esquerda ou de Exu. Eu acho que ninguém consome álcool. Numa gira de esquerda de Exu, ninguém consome álcool. Bebida, pinga, marafo, uísque, ninguém consome, eles manipulam. Então o Exu está trabalhando, tem um copo de pinga ali, tem um copo de uísque, ou vinho. Ele pode dar um golinho, ele pode beber um pouco, mas ele não está bebendo, enchendo a cara, ele não é viciado na bebida, ele usa e manipula ela. Então qualquer pessoa, ao bater o olho num Exu trabalhando, consegue identificar isso. Não existe um apego ao elemento, existe uma manipulação do elemento. Tá aqui um charuto, tá aqui um copo de pinga, isso está sendo manipulado agora. Eu não preciso beber para que isso seja manipulado. Agora, se eu preciso beber, se eu tenho que beber, então há um desequilíbrio. Esse desequilíbrio não é do Exu, é do médium. Isso é muito claro, é um fato também, não é opinião. Fechou. A ideia é... Ainda está disponível, somente até domingo, o e-book Poder dos Chifres, o dossiê Poder dos Chifres. A gente está oferecendo aqui um e-book, que é um dossiê, um texto do meu querido amigo, irmão e mestre Wagner Veneziani Costa, editor da editora Madras. O texto é dele. Se chama O Poder dos Chifres. Já botaram chifre na sua cabeça? Você coloca chifre na cabeça de alguém? Você sabe o que é ter um chifre na cabeça? Você entende por que algumas divindades têm chifre? Você sabia que na imagem mais famosa de Moisés, de Michelangelo, tem chifre? Você pode entender o que é um chifre na cabeça se não for esse conceito torto de ser um corno ou não ser um corno? Será que chifre já teve poder? Por que algumas divindades têm chifre? Exu deveria ter chifre? Então leia o e-book O Poder dos Chifres. É um texto incrível. E está aqui aberto esse mergulho e na esquerda no Umbanda EAD. E estamos aqui mais uma vez oferecendo esse estudo aprofundado sobre Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim. Não perca essa oportunidade. O que nos move é o nosso amor, é a nossa fé por todo esse universo. É o que nos move, é por isso que a gente está aqui hoje. Se isso também é o que te move, então vem com a gente. Mergulha nesse universo. Muito obrigado. Axé. Fechou. Ei, você! Cuidado com o que pede pra Exu. Exu é perigoso, é traiçoeiro. Dá com uma mão e tira com a outra. Calma aí. Você acha mesmo que Exu é um marginal inconsequente? Que faz o bem e faz o mal? Que Exu é um sem noção? Que Exu é corrupto? Se vende por um charuto e uma garrafa de pinga? Ah tá, a culpa é de quem pede. Exu então é um office magia? Você sabia que para as religiões afro-brasileiras o diabo, coisa ruim, chifrudo, capeta, capiroto, não existe? E isso significa muita coisa, é uma visão totalmente diferente. Já parou para pensar que a entidade Exu é um ser humano como você? Dotado de racionalidade como você? Conhece mais que ninguém os desígnios da lei de Deus? Da lei de ação e reação? Responda honestamente. Você, na sua racionalidade, é inconsequente nas suas ações? Um fanfarrão? Então, por que Exu seria? Será que sua ideia de Exu
não é uma válvula de escape para sua imperfeição, para sua maldade, para sua sombra, para sua vaidade? Será que sua ideia sobre Exu nada mais é que o reflexo do seu íntimo? Hein?